Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal do professor Jefferson Sbardella e do Sejure Cursos, onde você sabe o objetivo é compartilhar conhecimento sobre direito imobiliário e também direito processual civil com a professora Leilane e ainda outras matérias de direito civil a partir do ano que vem, sucessões, por exemplo, leilões de imóveis e outras tantas. Vamos lá, hoje o assunto é instituição de condomínio, que é a Lei 14.382. O que mudou em relação à instituição do condomínio? Antes disso, peço a vocês que se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho para se manter informados sobre os novos vídeos e também compartilhe esse conteúdo com os seus amigos, pois isso ajuda a levar mais conhecimento para mais gente que precisa. E também não esqueça de, ao final, deixar o seu like aqui em nosso vídeo. Vamos lá, então, falar um pouquinho sobre instituição de condomínio. O que é instituição de condomínio? É quando eu pego uma construção e transformo aquela construção no regime condominial. A gente chama isso de condomínio edilício. Então, a instituição do condomínio, ela vai existir e ela está afeta ao condomínio edilício. Condomínio edilício é aquele condomínio onde eu tenho, por exemplo, um terreno e nesse terreno eu construo, por exemplo, um edifício comercial ou residencial, ou então eu faço lotes, também é possível. E aí, cada uma dessas unidades autônomas, elas estarão em condomínio, porque o terreno é um só, mas elas terão a sua área privativa. Então, elas são uma unidade autônoma, mas elas fazem parte de um condomínio, diferente de um condomínio geral. Condomínio geral o que é? É quando eu tenho dois ou mais proprietários do mesmo bem. Então, digamos que nós tenhamos um terreno e tenhamos 4 proprietários desse terreno. Esses 4 proprietários, cada um vai ter uma fração, uma cota, cada um vai ser condômino do outro. Isso é condomínio geral. O condomínio edilício, então, é quando eu tenho um condomínio em relação ao terreno, mas eu tenho também unidades autônomas. E a instituição do condomínio nada mais é do que pegar uma obra existente, uma construção, e transformar aquilo num condomínio, submeter aquela construção ao regime de condomínio edilício. Isso pode ser feito tanto via incorporação imobiliária, quando o empreendedor deseja vender imóveis na planta, quanto também eu posso já ter a obra pronta, já acabada, e depois instituir o condomínio sem passar pela incorporação. Vamos lá, eu fiz um material aqui, que eu utilizei, inclusive, esse mesmo material para dar uma palestra recentemente lá no Congresso Estadual de Direito Condominial. Então, eu vou usar esse mesmo material aqui para compartilhar, só para a gente ter uma sequência e para que vocês consigam entender mais facilmente. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês esse material. Vamos lá. Instituição de condomínio, aspectos registrais e a Lei 14.382 de 2022. Para quem não sabe, essa lei ela converteu a medida provisória 1085 de 2021, também chamada MP dos cartórios, depois chamada de Lei dos cartórios ou Lei dos registros eletrônicos, estabeleceu novas regras e prazos para os registros eletrônicos. Então, é uma lei bastante moderna, bastante importante na legislação, principalmente para quem atua na esfera extrajudicial, junto aos cartórios. E, claro, na nossa área, na minha área, que é a área imobiliária, especialmente junto aos cartórios de registro de imóveis. Isso é mais um passo da chamada desjudicialização. Por quê? Porque vocês vão ver que a 14.382 ela trouxe ali 2 novas situações que antes só poderiam ser resolvidas no Poder Judiciário e agora elas são resolvidas
na via extrajudicial, diretamente no cartório de registro de imóveis. Eu trouxe isso mais para situá-los, mais para situar, então, o que é a chamada desjudicialização. Eu prefiro chamar de extrajudicialização. Eu acho que o nome mais correto seria extrajudicialização, por isso que eu coloquei o desjudicialização entre aspas, é porque a maioria das pessoas fala em desjudicialização. Eu não concordo, por isso eu coloquei entre aspas. Mas vamos lá. O fato é o seguinte, esse movimento da extrajudicialização, ele começou lá com a lei da alienação fiduciária, lei 9.514 de 97, que, aliás, sofreu grandes alterações agora em razão da lei 14.711 de 2023, que eu já disponibilizei aqui um vídeo no YouTube. É o chamado Marco das Garantias. Mudou bastante, fala da alienação fiduciária superveniente, da recarga da alienação fiduciária e também da execução extrajudicial da hipoteca, que eu até coloco aqui no slide. Então, vão dar uma olhadinha naquele vídeo, que é um vídeo bastante interessante, várias novas possibilidades de negócios aí em razão dessa nova alienação fiduciária e dessa nova hipoteca, nova, entre aspas, obviamente, novos procedimentos. Depois, nós tivemos a possibilidade da retificação diária ser feita na via extrajudicial. Isso veio através da Lei 10.931 de 2004. Essa lei é bastante ampla, inclusive foi essa lei que criou o patrimônio de afetação. Depois, a 11.441, lá de 2007, que traz a possibilidade de se fazer divórcios e também inventários na via extrajudicial, diretamente lá no tabelionato de notas. Isso foi um grande avanço, realmente retirou muita ação judicial do Poder Judiciário, trazendo essa resolução diretamente para a expertise dos tabeliões de notas, que, aliás, ganham mais funções e mais possibilidades em razão da Lei 14.711 de 2023. Depois, a uso capião, era um pleito antigo que a uso capião pudesse ser feita diretamente na via extrajudicial, e o novo CPC trouxe essa possibilidade, mais um movimento, então, da extrajudicialização. Depois, agora já falando da Lei 14.382, a possibilidade de fazer a adjudicação compulsória na via extrajudicial, diretamente lá no cartório de registro de imóveis. Também temos vídeo aqui, inclusive, sobre o provimento 150, que veio depois regulamentar essa situação, o artigo 216b da Lei 6.015 de 73, que é a Lei dos Registros Públicos. Então, nós temos aqui também um vídeo sobre o provimento 150, explicando tudo sobre a adjudicação compulsória extrajudicial, que é quando alguém precisa, deve, por uma obrigação contratual, outorgar escritura pública para outra e ela não faz, aí eu posso obrigá-la a fazer. Antes eu só podia fazer isso no Poder Judiciário, agora eu posso fazê-lo diretamente no cartório de registro de imóveis. Depois, também em razão da 14.382, nós temos a possibilidade do cancelamento da promessa de compra e venda, também diretamente lá no cartório de registro de imóveis, não preciso mais de uma decisão judicial para tanto. Então, vejam quantos avanços, e claro, agora a execução extrajudicial da hipoteca. Então, são realmente muitos avanços da chamada extrajudicialização, retirando, não vou dizer retirando, por isso que eu discordo do termo de judicialização, não estou retirando do judiciário, mas eu estou abrindo mais uma via de possibilidade de resolução desses problemas. A incorporação e condomínios, agora já entrando na parte da instituição. O que é a Lei 4.591/64? Que é a chamada Lei dos Condomínios e Incorporações. Ela dispõe sobre o condomínio em edificações e incorporações imobiliárias. A parte de condomínios, ou boa parte dos dispositivos relativos a condomínio edilício, eles saíram da Lei
4.591 saíram, entre aspas, e foram lá para o Código Civil, artigo 1.331 a 1.358. Então, não significa que foi revogada a Lei 4.591 em relação a esses pontos, né? O próprio STJ depois veio e disse, olha, no que não for conflitante, a lei, elas permanecem trabalhando juntas as duas legislações, o Código Civil e também a 4.591 no que tange a condomínios. Tem coisas, por exemplo, que não estão lá no Código Civil. Por exemplo, o prazo para que o síndico faça o primeiro seguro da edificação. Lá no Código Civil, ele fala que é obrigado a ser feito o seguro da edificação, mas o prazo está lá na 4.591. O prazo mínimo de convocação da Assembleia, das assembleias condominiais, o Código Civil diz que é obrigado a serem convocados todos os condôminos. E o prazo mínimo está lá na Lei 4.591. Então, ela continua valendo no que não for conflitante com o Código Civil. Mas o principal dessa lei é, sem dúvida nenhuma, a incorporação imobiliária. E o que é a incorporação imobiliária? Para quem não sabe, também temos vídeo aqui no YouTube. A incorporação imobiliária, para que ela serve? Qual o objetivo da incorporação imobiliária? É quando o empreendedor ou incorporador ele deseja vender unidades na planta. Quando ele desejar vender unidades na planta, ele obrigatoriamente tem que registrar lá no cartório de registro de imóveis uma incorporação imobiliária com toda aquela documentação prevista no artigo 32 aqui da 4.591. Agora, digamos que o empreendedor ele não deseje vender unidades na planta. Ele não vai vender, ele vai construir, digamos que ele resolva fazer, sei lá, um prédio comercial só para aluguéis, só para locação. Então, ele não vai vender unidades. Se ele não for vender unidades, ele não precisa registrar a incorporação. Ele pode primeiro construir o edifício, o empreendimento, e depois, quando ele estiver pronto, ele vai lá, faz a averbação da construção e aí sim ele pede o registro da instituição do condomínio e a abertura das matrículas, a individualização das unidades autônomas. Então, veja, ele só precisa registrar a incorporação quando ele desejar vender imóveis na planta, o que a gente chama comumente aqui no nosso mercado imobiliário de vender papel. Por que vender papel? Porque você está vendendo ali, não tem nada ainda, a obra nem começou, mas tendo uma incorporação registrada, o promitente comprador daquele papel, daquele futuro imóvel, ele pode pegar essa promessa de compra e venda e levar a registro lá no registro de imóveis, mas só se tiver a incorporação registrada, por isso que é obrigatório o registro para poder vender unidades na planta. A Lei 6.015 de 73, a chamada Lei dos Registros Públicos, ou LRP, ela tem aqui dois artigos. O artigo 167, que trata do registro de imóveis, e também o artigo 178. Então, vamos lá. O 167, ele diz o seguinte: no registro de imóveis, além da matrícula, serão feitos: 1. O registro das incorporações, instituições e convenções de condomínio. Artigo 178. Registrar-se-ão no livro 3, o registro auxiliar, as convenções de condomínio edilício, condomínio geral, voluntário e condomínio em multipropriedade. Então, a Lei dos Registros Públicos, ela traz dispositivos em relação à instituição de condomínio e também às convenções de condomínio. Então, digamos que o incorporador ele deseja fazer um empreendimento. Vamos ver como é que funcionava até a Lei 14.382. O incorporador deseja fazer um empreendimento e deseja vender imóveis na planta. Ele vai lá, registra a incorporação, primeiramente ele registra a incorporação e depois ele faz a obra, vai tocando a obra, e quando a obra estiver concluída,
ele vai lá, averba a construção, registra a instituição de condomínio e pede a individualização das matrículas e também pede que seja registrada a convenção de condomínio lá no livro 3, no livro auxiliar, que é do registro de imóveis também. Agora, essa sistemática mudou um pouco. Isso se for pelo regime de incorporação. Como eu falei, se ele não for vender unidades na planta, ele só vai construir o edifício e depois ele só vai para a segunda etapa, só vai para a averbação da construção e a instituição de condomínio. Então, vamos lá. Artigo 7 também, sétimo da Lei 4.591 de 64, ela também fala aqui da instituição de condomínio. Vejamos, aqueles artigos que eu falei eram da Lei dos Registros Públicos, mas o artigo 7º da 4.591 também fala da instituição do condomínio. O condomínio por unidades autônomas instituir-se-á por ato entre vivos ou por testamento, com inscrição obrigatória no registro de imóvel, dele constando a individualização de cada unidade, sua identificação e discriminação, bem como a fração ideal sobre o terreno e partes comuns atribuída a cada unidade, dispensando-se a descrição interna da unidade. Então, a própria Lei 4.591, ela fala da instituição de condomínio. E também o Código Civil fala da instituição de condomínio. Artigo 1332, lembra que eu falei que aquela parte, né, uma parte dos condomínios passou também da Lei 4.591 lá para o Código Civil? Então, o artigo 1332 fala: institui-se o condomínio edilício por ato entre vivos ou testamento, registrado no cartório de registro de imóveis, devendo constar daquele ato, além do disposto em lei especial, a discriminação, a individualização das unidades de propriedade exclusiva, extremadas uma das outras, e as partes comuns. Lembra que eu falei? Elas vão ter a área privativa, elas vão ser uma unidade autônoma, mas também elas estarão inseridas num condomínio, que é o terreno. Inciso 2. A determinação da fração ideal atribuída a cada unidade, relativamente ao terreno e às partes comuns. E 3. O fim a que as unidades se destinam. Então, quando você faz uma instituição de condomínio, você tem que dizer qual a finalidade daquelas unidades autônomas. Vão ser salas comerciais, vão ser unidades residenciais, apartamentos, por exemplo, terrenos, né? Terrenos comerciais ou residenciais, tudo isso tem que constar na instituição de condomínio. E o que mudou em relação, lembra que eu falei, o incorporador, ele primeiro registrava, se for no regime de incorporação, registrava a incorporação, fazia o empreendimento, depois averbava a obra e aí queria instituir o condomínio. O que mudou agora? Vejamos, artigo 32, o artigo 32, para quem não sabe, da Lei 4.591, tem aqui o passo a passo da documentação que eu preciso para registrar uma incorporação. E o que diz o artigo 32? O incorporador somente poderá alienar ou onerar as frações ideais de terrenos e accessões que corresponderão às futuras unidades autônomas após o registro, no registro de imóveis competente do memorial de incorporação, composto pelos seguintes documentos. E aí tem toda a documentação. Vejam, aquilo que eu falava no início, o incorporador, se ele quiser vender unidades na planta, ele primeiro tem que registrar a incorporação. E lá, no inciso I, ele diz o seguinte: um dos documentos necessários, então, para o registro da incorporação, um instrumento de divisão do terreno em frações ideais autônomas que contenham a sua discriminação e a descrição, a caracterização e a destinação das futuras unidades e partes comuns a que elas acederão. Aqui está a instituição de condomínio já. Letra J. Minuta de convenção de condomínio que disciplinará o uso das futuras unidades. Antes dessa mudança, eu apresentava a minuta da futura convenção, apenas para que o promitente comprador tivesse ciência de como que, a princípio, seria a organização daquele condomínio. Agora, eu já apresento a minuta da convenção,
E essa minuta da convenção já vai ser registrada lá no livro 3. Antes era só lá no final. Então, vejam que mudou a sistemática. Isso, analisado em conjunto com o parágrafo 15, deixa claro. Parágrafo 15, também do artigo 32. O registro de memorial de incorporação e da instituição do condomínio sobre as frações ideais constitui ato registral único. Ou seja, quando o incorporador, se for pelo regime de incorporação, se ele não for vender unidades, ele faz só no final. Mas se for pelo regime de incorporação, ele já vai instituir o condomínio junto com o memorial de incorporação. Então, ele vai registrar o memorial de incorporação, que é o registro da incorporação, e já vai fazer a instituição do condomínio desde logo. E aí a opção dele, abrir todas as matrículas agora ou abrir lá no final do empreendimento, quando ele averbar a construção. Então, mudou a sistemática. O que eu fazia lá, depois da obra pronta e depois de averbada a construção, eu faço agora junto com o registro da incorporação. Então, mudou bastante. Então, já fica instituído desde logo o condomínio. E isso já está valendo. Eu protocolei recentemente, eu registrei uma incorporação recentemente e já saiu o registro aqui, né, do registro da incorporação e da instituição do condomínio, e já está registrada a convenção de condomínio, a minuta da convenção, ou seja, a própria convenção, lá no livro 3, livro auxiliar. Já está tudo aqui, as regras do jogo, para aquela pessoa que resolver, o promitente comprador, essa obra aqui, ela está começando agora, e nem está à venda ainda, mas quando ela começar a ser vendida, o promitente comprador já tem ali a convenção registrada, já sabe as regras todas do condomínio, como é que vai funcionar o condomínio, já vai poder registrar ali a sua promessa de compra e venda, não que antes não pudesse, também podia, mas agora fica tudo muito mais fácil, ele pode, inclusive, depois, já desde logo, alienar essa sua fração. Então, ficou bastante interessante. Claro que tudo que é novo gera interpretações, às vezes, conflitantes. Tem registradores que diz que não, que a instituição do condomínio necessariamente tem que ser depois de pronta a obra, porque não faz sentido, né? Porque instituir o condomínio agora, sem ter a obra pronta, significaria dizer que já pode até, inclusive, ter assembleia do condomínio? Pode sim. Pode sim. Os adquirentes podem fazer aí assembleia condominial, se assim desejarem. Então, muitos registradores não aceitam essa sistemática, dizem que não vão fazer o registro, a instituição do condomínio é só no final, e outros estão registrando. Acabei de mostrar para vocês uma incorporação registrada, já com a instituição do condomínio também registrada, e com a convenção registrada lá no livro 3. Então, claro, tudo que é novo, toda legislação que é nova, dá margem à interpretação. Então, não deixe de... espero que tenham gostado desse vídeo. Era isso que eu tinha para dizer sobre a instituição do condomínio para vocês. E peço a vocês que, além de se inscreverem aqui no nosso canal, também se inscrevam lá nas nossas redes sociais, lá no Instagram, @professor Jefferson Esbardella e também @Sejure Cursos. Foi um prazer estar com vocês, espero que tenham realmente gostado desse vídeo e não deixem de deixar o seu like e compartilhar com os seus amigos, com os seus colegas conhecidos. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima.